Olá pessoal, aqui é o professor Rubens falando e este é mais um vídeo agora sobre estudo dos polinômios. Este vídeo em relação aos vídeos anteriores, ele ficou um pouco mais extenso. Então sugiro a vocês que o assistam em duas partes. A primeira parte corresponde a polinômio de grau 2, equação de segundo grau. E a última parte se refere a equações do terceiro grau. Um bom estudo para vocês. Observem esta equação. X ao quadrado menos 7x mais 12 tem que ser igual a zero. Bom, vocês remetem isso daqui a uma equação de segundo grau. Mas vamos utilizar aqui alguns conceitos, né? Bom, se eu pegar aqui o x ao quadrado, o que acontece aqui? Se nós olharmos um pouco mais a fundo, na verdade nós temos um x elevado ao quadrado. É que esse 1 está oculto, né? Esse 1 eu chamo então de coeficiente e o x ao quadrado de variável. Então esse conjunto nós chamamos de monômio, um x ao quadrado. Bom, e aqui o que nós temos? Temos menos 7x. Então menos 7 é o meu coeficiente e o x elevado a 1, ó, de novo aqui está oculto, né? X elevado a 1, ele é a minha variável. Então, a junção do coeficiente menos 7 com a variável x elevado a 1, ou x, torna-se também um outro monômio. E por último, não menos importante, né, o mais 12. Também podemos chamar do quê? De um monômio, porque ele é mais 12, que é o nosso coeficiente, mas ele pode estar multiplicando aqui também oculto uma outra variável, que é x elevado a zero, x com expoente zero. Porque nós sabemos que todo número elevado a zero, o valor dele é 1. Então, 12 vezes 1, correto? Bom, e quando nós juntamos todos esses monômios dentro de uma equação, nós temos aquilo que chamamos de polinômios. Então, essa equação, ela é o que? Um polinômio. Ficou então para definir que tipo de grau é esse polinômio, se é de grau 2, 3 ou 4. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar cada monômio desse e verificar qual vai ser o maior expoente. Então, o monômio que possui o maior expoente seria qual? O primeiro, que é x ao quadrado. Esse é x ao quadrado, esse é x a 1 e esse é x a zero. Então eu falo que esse polinômio possui grau 2. Nós conhecemos como equação de segundo grau ou função de segundo grau, né? Então, formalmente, essa é a carinha dela. Então, nós temos aqui os coeficientes a, b e c e as variáveis x ao quadrado, x a 1 e x a zero. Esse cara aqui em especial, o c, é aquele valor, né? Lembrando que A, B e C são os números, né? Isso aqui nós chamamos de termo independente. Bom, para resolver esse polinômio, nós aplicaríamos, né, o Bhaskara. Então teríamos que achar o valor de delta e toda aquela história lá. Um outro método que podemos aplicar aqui também é através da soma e produto. Porém, é um método mais empírico, né? Muito tentativa e erro, né? Você tem que ficar um pouco mais esperto na elaboração disso daí. O que significa isso, então? Uma vez que você tem a equação montada lá para você, a gente pode determinar os dois valores de x através da seguinte situação. Bom, imagine o seguinte. Quais seriam os valores das duas raízes x1 e x2, desde que o produto P entre elas vai ser o valor de C. E ao mesmo tempo, a soma S dessas duas raízes vai ser quem?
o valor de b. Então, esse é um método prático para a gente chegar e achar essas duas raízes aí deste polinômio. Mas nós vamos ver isso com mais detalhes no nosso exemplo. Neste exemplo, nós temos o seguinte polinômio: x² menos 7x mais 12 tem que ser igual a zero. Estou pedindo aqui para calcular as duas raízes. Porém, nós não vamos utilizar o método de Bhaskara. Nós vamos utilizar o método prático, que é a soma e produto. Bom, para aplicar esta metodologia, ele diz o seguinte: se eu multiplicar o valor do produto das duas raízes, tem que ser igual ao coeficiente c dividido pelo coeficiente a. E o valor da soma dessas mesmas duas raízes tem que ser igual a menos o coeficiente b sobre o coeficiente a. Então, lembrando que numa equação de segundo grau, nós temos o coeficiente a, é aquele valor que acompanha o x ao quadrado. No nosso caso aqui é 1. O coeficiente b é aquele que acompanha o x elevado a 1. Nosso caso é o menos 7. E por último é o termo independente, que é o valor 12. Então, c igual a 12. Então, o produto tem que dar quanto? O 12 dividido por 1, ou seja, c sobre a. 12 sobre 1 vai ser igual a 12. E a soma desses dois elementos tem que ser igual a quanto? A menos o valor de b. Então, é menos o menos 7 dividido pelo a, que é 1. Então, observe que menos com menos vai ter que dar mais. Então, tenho mais 7 dividido por 1, que vai dar mais 7. Então, nós sabemos o seguinte, olha, que valores que multiplicado vai dar 12 e, ao mesmo tempo, somados, tem que dar quanto? 7. Então, vamos lá. Vamos começar pelo produto. Quais valores vai me dar 12 multiplicando? Então, eu posso ter o quê? 1 vezes 12, que é o próprio 12. Tenho 2 vezes 6, que vai dar 12. E 3 vezes 4, que vai dar 12. Então, essas são nossas únicas, opções de números inteiros aí para chegar a esses valores. Bom, só que ele fala também que, ao mesmo tempo que eu multiplico, a soma tem que dar quanto? 7 desses mesmos números. Então, vamos lá. Eu sei que 1 vezes 12 dá 12, porém, se eu somar, vai dar quanto? 13. Não bate. Então, já não é 1 e 12. Se eu multiplicar 2 e 6, vai dar 12. E a soma 2 e 6 vai dar quanto? 8. Não bateu, foi perto. Teria que dar quanto? 7. E por último, eu tenho 3 vezes 4, que vai dar 12. E se eu somar 3 e 4, vai dar quanto? 7. Então, deu certo. Ó. O produto, que é 3 e 4, vai dar 12. E a soma, que é 3 e 4, vai dar quanto? 7. Então, as raízes dessa equação é quem? O 3 e o 4. Vamos imaginar que, de repente, eu não passei esse polinômio, mas eu sei que as raízes da equação é 3 e 4. Aí eu quero achar qual é o polinômio, qual é a equação. Então, nós usamos um método que é o quê? De fatoração. E como que eu fatoro uma equação de segundo grau, um polinômio de grau 2? É a variável x menos o valor da primeira raiz, multiplicando a variável x menos o valor da segunda raiz. Lembrando que a primeira raiz eu posso colocar então como 3 e a segunda raiz como 4. Posso inverter também, não vai dar nenhum problema. Então, nesse caso, eu adotei a primeira raiz 3 e a segunda raiz 4.
Então é x menos a primeira raiz, que é 3, e x menos a segunda raiz, que é 4. Pessoal, como que isso funciona, né? Como que eu resolvo isso daí? Observe que nós temos aqui essa fatoração para ser resolvida, nós vamos aplicar o método da distributiva. Então, esse primeiro elemento, ele vai multiplicar lá do outro lado o primeiro, e depois vai multiplicar o segundo elemento. Depois, esse segundo elemento aqui, que é menos 3, vai multiplicar o primeiro elemento lá do outro lado, e depois, esse menos 3 também vai multiplicar o segundo elemento lá do outro lado. Tá ok? Essa é o método de resolução. Então vamos lá. Ela começa daqui, né? Então tem o x menos 3 vezes x menos 4. Então, primeiro vai multiplicar o primeiro. Então, x vezes x vai dar quanto? X ao quadrado. Mantenho a letra, que é x, a variável, que é x, e soma o expoente, que é 1 daqui com 1 daqui. Vai dar x ao quadrado. E depois eu vou pegar o quê? Esse mesmo x e vou multiplicar pelo segundo elemento aqui, que é menos 4. Então, x vezes menos 4 vai dar menos 4x. Ótimo. Agora eu vou pegar o segundo elemento, que é menos 3. Vou multiplicar pelo primeiro do outro lado. Menos 3 vezes x vai dar menos 3x. E esse menos 3 multiplicando menos 4, 3 vezes 4 vai dar 12. Menos com menos, mais. Então, por enquanto, eu tenho isso daqui. Vou ajeitar a casa. Então, vamos lá. X ao quadrado, eu consigo operar com outro monômio aqui? Não, não dá. Eu só posso operar se eu tivesse um outro x ao quadrado escondido aqui no meio. Então, ele está aqui. Eu tenho menos 4x, monômio x, variável x de grau 1. Eu posso operar com esse outro monômio também, de grau 1. Então, eu tenho menos 4x com menos 3x, vou ficar com menos 7x. E, por último, o 12. Não tem outro número aqui para estar somando ou subtraindo, né? Então, ele já vem direto para cá. Então, ajustando a casa aqui, o que eu tenho? X ao quadrado menos 7x mais 12. É o que está aqui, ó. X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. Então, através deste exemplo, eu posso calcular o valor das raízes pelo método da soma e produto. E, se eu tiver somente as raízes, eu posso alcançar o polinômio, ou seja, qual é a cara da equação, através do método de fatoração. Neste segundo exemplo, nós temos x ao quadrado mais 11x mais 24. Tem que ser igual a zero. Então, nesse polinômio aqui, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Eu estou pedindo para calcular as raízes. Ou seja, eu tenho que encontrar dois valores das raízes x1 e x2. Então vamos lá. Vamos usar o método da soma e produto. Então, esses dois valores se multiplicando, ele tem que dar quanto? O valor de c sobre a. Então, a variável, o coeficiente c é 24 e o coeficiente a é 1. Então, 24 sobre 1 vai dar 24. Então, o produto das duas raízes tem que ser igual a 24. E, ao mesmo tempo, esses dois valores somados têm que ser igual a quanto? A menos o valor de b sobre a. Então, o valor de b é 11, então vai ser menos 11 sobre o a, que é 1. Então, o valor da soma dessas duas raízes tem que ser igual a menos 11. Então, o produto tem que dar 24 e a soma menos 11. Então, vamos começar pelo produto. Quais números multiplicando vai dar 24? Né? A gente tem que olhar a tabelinha lá do 24. Então, para dar 24, nós teríamos o quê? 1 vezes 24, 24. Temos 12 vezes 2, também vai dar 24.
Uma outra maneira de dar 24 é 3 vezes 8. E, por fim, 4 vezes 6, que também vai dar 24. Bom, esses são os valores para dar 24. Porém, esses mesmos valores somados têm que dar quanto? Menos 11. Ou vamos jogar aqui como 11, tá? Não vamos esquecer o sinal por enquanto. Então, se eu pegar 1 e 24, somar vai dar 25, não bate. Se eu pegar 2 mais 12, vai dar 14, não dá. Teria que dar menos 11, ou 11, tá? E se eu pegar 4 e 6, vai dar 10, também não bate. Tem que dar menos 11 ou 11. Porém, se eu pegar 3 vezes 8 é 24 e 3 mais 8 vai dar 11. Opa, então já chegamos a um valor muito similar, 24 e 11. Para ele ser um sinal negativo, a gente poderia ajeitar aqui os sinais, né? Ou seja, se eu pegar esse 3 e o 8 e colocá-los como sinal negativo, ou seja, menos 3 vezes menos 8 vai dar quanto? Mais 24. Bateu. E esse menos 3 menos 8 vai dar quanto? Menos 11. Então, eu achei os valores somados e multiplicados, o algarismo 11, mas eu tive que fazer um arranjo de sinais aqui para garantir que na soma-subtração tem um valor menos 11. Então, a conclusão disso é que a raiz 1 vale menos 3 e a raiz 2 vale menos 8. Então, observe que no exemplo anterior nós não precisamos, né? Não houve a necessidade de fazer essa jogada de sinal. Nós fomos direto para essa primeira etapa aqui, né? Multiplicamos, depois somamos e vimos que bateu com o valor que tinha dado do outro lado. Nesse caso aqui tivemos que ter um trabalhinho a mais. Mas não vai fugir disso, tá bom, pessoal? Bom, agora voltando, né, o mesmo procedimento. Vamos imaginar que eu tenho as raízes, que é menos 3 e menos 8, e eu quero achar a carinha, né? Qual é o polinômio que forma essa equação? Muito bem, então a gente tem que usar o método da fatoração. Vamos fatorando isso daí. Então, como que a gente fatora? É a variável x menos a primeira raiz, que é menos 3, vezes x menos a segunda raiz, que é menos 8. Então, vamos lá. Então, é x menos a primeira raiz, que é menos 3. Então, vamos ter que dar um jeito nesse sinal. Menos com menos é mais. Então, vai ser x mais 3, vezes a variável x menos a segunda raiz. Então, é menos a segunda raiz, que também é menos 8. Então, menos com menos vai dar mais. Então, eu vou fatorar o quê? X mais 3 vezes x mais 8. É o que está aqui embaixo. Lembrando, né, pessoal, que no método da fatoração, eu vou pegar o primeiro elemento e multiplicar pelo primeiro, lá do outro lado. Esse mesmo primeiro elemento x, eu vou multiplicar pelo segundo. Depois, eu vou pegar esse outro elemento, o segundo elemento, vou multiplicar pelo primeiro e depois vou multiplicar pelo segundo. Ok? Então, vamos lá. Primeiro vezes o primeiro. X vezes x vai dar x ao quadrado. Agora, o primeiro vezes o segundo. X vezes 8, 8x. O segundo vezes o primeiro de cá. Então, é 3 vezes x, 3x. E o segundo vezes o segundo. 3 vezes 8 vai dar 24. Simplificando, ajeitando a casa, então vai dar o quê? X ao quadrado. 8x, esse monômio 8x, só vou poder operar com outro monômio semelhante. Então, no caso, é o 3x. 8x mais 3x vai me dar 11x. Mais quem? O 24. Então, com as raízes menos 3 e menos 8, como que vai ficar a equação aqui do segundo grau? É x ao quadrado mais 11x mais 24. Igual aqui, ó.
Aí você pode incrementar colocando igual a zero. Então, pessoal, tivemos um pouquinho mais de trabalho, né? Tivemos uma sacada aqui, mas essa é o grau maior de dificuldade que vocês podem encontrar nos exercícios, né, que eu venho a passar para vocês aí. Pessoal, observem que neste polinômio ele está um pouco diferente em relação a que nós estávamos apresentando aqui. Então, nós temos um outro monômio que possui uma variável x ao cubo ou x à terceira. Então, isso muda a nossa classificação de grau 2 para um polinômio de grau 3. Tá certo? Porque o maior expoente agora desta equação é o 3 e não mais o 2. Bom, por ser uma equação de terceiro grau ou um polinômio grau 3, como queiram falar, ela possui então quantas raízes? 3 raízes. Uma equação de segundo grau possui 2 raízes, a de terceiro grau 3 raízes, de quarto grau até 4 raízes. Tá? Bom, aqui estamos exemplificando, né, um método da soma e produto. Porém, não é um método prático, né, da gente achar ou determinar as 3 raízes, né, pela soma, pelo produto e pela soma e produto. Nós vamos nos empenhar mais agora em que? Em fatoração. Ou seja, pelos valores das raízes, como que eu determino essa equação do terceiro grau. Mas só para vocês ficarem cientes, né? A soma das raízes é igual ao quê? O valor do coeficiente b sobre a. A soma e produto das 3 raízes é igual ao quê? Ao coeficiente c dividido pelo a, e o produto, ou seja, a multiplicação das 3 raízes é igual a menos o coeficiente d dividido pelo coeficiente a. Bom, neste terceiro exemplo, nós vamos determinar qual vai ser a cara da equação de terceiro grau, né, sabendo que foi dada as 3 raízes dessa equação. Então, observe que, ao contrário do exemplo 1 e 2, nós tínhamos que achar as raízes. Nesse caso aqui, não, já vai ser dada as raízes. E aí você vai me falar qual que é a cara dessa equação, tá certo? Lembrando que a carinha dessa equação é o quê? É ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. O a, o b, o c e o d são valores, né? Então vamos lá. Existem dois métodos. Um é pela soma e produto e o outro é pela forma fatorada. Eu, pessoalmente, prefiro fazer pela forma fatorada, né? Não tem muita regra de você decorar ou assimilar. A soma e produto, você pode se enroscar aqui nas operações, mas nada complicado também de se fazer. Apenas vocês vão escolher aí um método mais rápido ou mais prático de estar desenvolvendo esse exemplo, esse exercício. Então, o primeiro método, que é a soma e produto, vamos lá. Ele diz o seguinte, olha, para você o valor de A já é fixo, né, que é 1, x ao cubo, e para achar o valor de B, ele diz que é menos o valor da primeira soma. O que é o valor da primeira soma? É a soma das 3 raízes, x1, x2, x3. Vamos definir como menos 2 a primeira raiz, x1, a segunda raiz, x2 como 3, e a terceira raiz, que é o x3, como um valor 4. Então, somando menos 2 mais 3 mais 4 vai dar quanto? 5. Então, eu tenho x ao cubo menos o valor dessa soma. Então, é menos o 5. Está aqui, ó, x ao cubo menos 5. E o valor de c, que ele fala que é o valor da segunda soma. O que é o valor da segunda soma? É a combinação de multiplicação entre as 3 raízes. Então, como que eu posso combinar essa multiplicação?
É a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a terceira, mais o que sobra, a segunda vezes a terceira. Então tá aqui, ó, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais a segunda raiz vezes a última raiz. Então a primeira raiz vale menos 2. Então é x1 vezes x2. Então é menos 2 vezes 3. Mais a primeira com a última raiz. Menos 2 vezes 4. E por fim você vai somar com a multiplicação da segunda com a terceira. Então mais 3 vezes 4. Então, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. E 3 vezes 4 vai dar 12. Então, menos 6 com menos 8 vai dar menos 14. E menos 14 mais 12 vai ter que dar quanto? Menos 2. Então, ele fala que o valor de C é o valor da somatória, da segunda soma, do S2, que é menos 2. Então, é menos 2x. Tá ok? Observe que ó, já está saindo aqui a equação. E por último, o valor de D, que é quem? Que é menos o valor do produto. E qual que é o produto? O produto ó, é simplesmente a multiplicação das três raízes. A primeira, a segunda vezes a terceira. Então é menos 2 vezes 3 vezes 4, que vai dar menos 24. Só que ele diz que é menos o valor do produto. Então é menos o menos 24. Então vai ficar o quê? Mais 24. Então a cara da equação do terceiro grau vai ser essa daqui. X ao quadrado menos 5x ao quadrado menos 2x mais 24 igual a zero. Então, pessoal, seguindo, né, esse padrão aqui, não tem muito como você está errando aí os cálculos, beleza? Então, essa é um método, soma e produto. E o outro método que é a forma fatorada. Então, foi o jeito que nós resolvemos no exemplo 1 e 2. Então, nós pegamos o quê? X menos o valor da primeira raiz vezes x menos o valor da segunda raiz. Como é uma equação em terceiro grau, nós vamos ter que agregar quem agora? O x3. Então, é x menos o valor da terceira raiz. Então, vamos montar. Então, x menos o valor da primeira raiz. Então, é x menos 2, porque a primeira raiz é negativa também. Então, menos com menos vai ficar o quê? Mais x mais 2. X menos o valor da segunda raiz, vezes x menos a segunda raiz, que é 3. E por fim, x menos o valor da última raiz, que é o x3, que é o valor 4. Então, nós vamos ter x mais 2 vezes x menos 3 vezes x menos 4. Como que eu vou resolver isso? Primeiramente, eu aconselho você estar resolvendo a primeira com a segunda aqui. O resultado dela, aí sim vocês vão multiplicar com x menos 3. Então vamos resolver primeiramente quem? Essas duas aqui, ó. Tá? X menos x1 com x menos x2. Então tá aqui, ó. X mais 2 vezes x menos 3. Então, lembram? Técnica do chuveirinho. Primeiro multiplica o primeiro, o segundo multiplica o segundo. O segundo multiplica o primeiro e depois o segundo multiplica o segundo. Então vamos lá. Primeiro multiplica o primeiro. X vezes x, x ao quadrado. Aí o primeiro vai multiplicar o último. X vezes menos 3, vai dar menos 3x. O primeiro multiplica o segundo, desculpa, que é o 2, multiplica o primeiro. Então 2 vezes x vai dar mais 2x. E o segundo vai multiplicar o último lá, que é 2 vezes menos 3, que vai dar quanto? Menos 6. Então, resumindo isso daqui, o que nós temos? X ao quadrado, está sozinho, né? Não tem um outro monômio elevado ao quadrado. Então, está aqui isolado. E aqui temos dois monômios iguais, né? Que é de grau 1. Então, temos menos 3x com mais 2x. Então, se eu devo 3x e tenho 2x, eu vou ficar devendo um x. Então, vai ficar menos x. E o menos 6, que só vai operar com ele mesmo. Está aqui. Então, o produto dessas duas primeiras equaçõezinhas aqui me resultou o quê? Uma equação de segundo grau.
x ao quadrado menos x menos 6. Bom, acabou aí? Não, porque estamos trabalhando com uma equação de grau 3. Então agora, isso daqui, nós vamos multiplicar com quem? Com x menos 4, que ficou lá sozinho, né, escondido ali. Então tá aqui, ó, x menos 4. Deixa eu apagar aqui para vocês. Então, x menos 4 é que vai multiplicar isso daqui. Mesma coisa, pessoal. O primeiro agora vai ter que multiplicar o primeiro, depois ele vai multiplicar o segundo, e depois ele vai ter que multiplicar quem? O terceiro. E o segundo, mesma coisa. Vamos multiplicar o primeiro, o segundo e depois o terceiro. Tá ok? Então, vamos nessa. Primeiro vezes o primeiro, x vezes x ao quadrado. Então, numa multiplicação de variáveis, né? X vezes x ao quadrado, mantém a variável x e soma o expoente. Aqui o expoente é 2 e aqui o expoente está oculto é 1. Então, 2 mais 1 vai dar quanto? 3. Então, vai dar x ao cubo. O primeiro vezes o segundo, que é x vezes menos x. Então, vai dar o quê? Menos x ao quadrado, que é 1 mais 1 daqui. Menos x ao quadrado. E esse primeiro vai multiplicar o último aqui, que é x vezes menos 6. Então, vai me dar o quê? Menos 6x. Bom, falta agora o menos 4. Menos 4 vezes x ao quadrado vai dar menos 4x ao quadrado. Menos 4 vezes menos x vai dar mais 4x. E menos 4 vezes menos 6 vai me dar o quê? Mais 24. Lembrando que multiplicação e divisão, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado sempre negativo. Então agora, pessoal, é só arrumar a casa. X ao cubo não tem como operar com mais ninguém aqui, porque não existe uma variável de grau 3. Então ele vai ficar aqui isolado. Esse menos x ao quadrado ele vai operar também com esse outro monômio com o grau 2. Então vai ser menos x ao quadrado com menos 4x ao quadrado. Então o x ao quadrado atrai outro x ao quadrado. Se eu tenho menos x ao quadrado e tenho menos 4x ao quadrado, vou ficar com menos 5x ao quadrado. E menos 6x vai atrair quem? Um outro monômio que é com x, no caso 4x. Então, se eu devo 6x e tenho 4x, vou ficar devendo 2x. E sobrou quem? O 24, que está aqui, mais 24. Então, o resultado desses produtos, né, é x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 2x mais 24 igual a zero. Então, através das raízes, nós determinamos qual é a equação do terceiro grau. Se você pegar essas raízes e fazer a substituição aqui, o resultado vai ter que ser igual a zero. Beleza, pessoal? Usando então o nosso exemplo, o 4. Mesma coisa. Nós temos aqui três raízes de uma equação de terceiro grau e eu quero saber qual que vai ser a cara dessa equação, qual vai ser o resultado final disso, né? Então, a mesma coisa, pessoal, nós temos dois processos que podemos usar para chegar nessa equação, soma e produto ou fatorando, tá certo? No exercício que eu passar para vocês, vocês vão escolher ou um ou outro. Se quiser apresentar os dois, melhor ainda, né? Mas basta escolher apenas um modelo para chegar a essa equação. Então vamos lá resolver primeiramente quem? Soma e produto. Bom, para fazer a soma e produto, o que ele fala aqui para a gente? Então, o valor de A é fixo, primeiro valor, que acompanha o x ao cubo. O segundo coeficiente, que é o B, ele diz que é menos o valor da primeira soma que você fizer. Então, é menos o valor de S1. E o S1 é o quê? É a soma das três raízes. Então, a primeira raiz é 2, a segunda 3 e a terceira raiz vale 5. Então, é 2 mais 3 mais 5, que vai me dar quanto? 10. Então, nós temos o quê? X ao cubo menos o valor da primeira soma.
O valor da primeira soma deu 10, então é menos o valor, então vai ser menos 10x ao quadrado, menos o valor da soma do primeiro, menos o valor da primeira soma, x ao quadrado. Então está aqui, menos 10x ao quadrado. Mais o valor da segunda soma, vezes o x, vezes a variável x. Então, o que é a segunda soma? É o produto das três raízes. Então, você vai fazer uma combinação e somar o produto de 2 a 2. Então, vai ser o primeiro vezes o segundo. Depois, o x1 vezes o x3. E aí, o que sobra? O 3 vezes o 5. E você vai somando 2 a 2. Então, vamos lá. x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes o x3. Então, x1 vezes x2, então é 2 vezes 3, mais x1 vezes x3, é 2 vezes 5. E por último, x2 vezes x3, 3 vezes 5. Então, 2 vezes 3 vai me dar quanto? 6, está aqui. Mais 2 vezes 5, 10, está aqui. Mais 3 vezes 5, 15, também está aqui. 6 mais 10 vai dar 16, 16 mais 15 vai ser 31. E faltou quem? O algarismo D, né? E esse D, ele diz que é menos o valor do produto, tá certo? Então, o coeficiente D é menos o valor do produto. E o produto a gente sabe que é o produto, é a multiplicação entre as três raízes. Então, é 2 vezes 3 vezes 5, que vai me dar quanto? 30. Só que ele fala que é menos o valor do produto. Se deu mais 30, vai dar menos 30. Então, pessoal, é x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 31 menos 10, igual a zero. Essa vai ser a cara da equação terceiro grau. Isso utilizando soma e produto. Tá ok? Lembrando que, ao contrário da equação de segundo grau, nós não precisamos fazer um chute aqui, né, para achar se era 2, se era 3, se era 5. Né? Eu já dei para vocês já que os valores das raízes é 2, 3 e 5. Para finalizar, então, vamos usar o outro método, que é a fatoração. Então, eu vou fatorar, né, as raízes. Então, vai ser x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz vezes x menos a terceira raiz. Tem que ser igual a zero. Então, vai ser x menos a primeira. Primeira raiz vale 2. Segunda raiz, 3. E a terceira raiz, 5. Então, lembra que eu falei? Primeiro, vamos resolver as duas primeiras. X menos 2 multiplicando x menos 3. Então, vamos resolver. Lembrando que é a técnica da distributiva, né? O chuveirinho. Então, esse x vai multiplicar quem? Esse x. E depois, esse x vai multiplicar o segundo, que é o menos 3. Então, vamos lá. X vezes x vai dar x ao quadrado. Mantenho a variável x e somo os expoentes, né? Na multiplicação de letrinhas. Então, vai dar x ao quadrado. X vezes menos 3. Então, vai dar menos 3x. Menos 3x. Beleza. Agora, nós vamos pegar esse segundo, multiplicar o primeiro, e depois esse segundo, multiplica o segundo de lá também. Então, vamos lá. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x. E menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. Bom, vamos enxugar isso. X ao quadrado, esse monômio, não tem como operar com outro x ao quadrado aqui. Ele é único. Então está aqui, x ao quadrado. Menos 3x, ele pode operar com outro monômio de variável x. Então, se eu devo 3x aqui e devo 2x aqui, vou ficar devendo 5x. E mais 6. Não tem outro número para operar, fica ele aqui. Então, o produto entre essas duas expressões vai dar o quê? X ao quadrado menos 5x mais 6. Deixa eu apagar aqui para te deixar organizado. Maravilha. Então, o que faltou agora? Trabalhar com esse x menos 5.
Então, esse x menos 5 vai multiplicar esse resultado, x ao quadrado menos 5x mais 6. Está aqui, ó. X menos 5 vai multiplicar o resultado dessa multiplicação que nós acabamos de fazer. Mesmo passo, pessoal. Então, o primeiro multiplica o primeiro. O primeiro vai multiplicar o segundo. Depois, o primeiro vai multiplicar também quem? O terceiro. Na volta, a mesma coisa. O primeiro multiplica o primeiro, depois ele multiplica o segundo, depois ele multiplica o terceiro. Vamos ver então. X vezes x ao quadrado vai dar o quê? Na multiplicação de duas variáveis x, eu multiplico somente o quê? Eu somo, né? Mantenho a variável x e somo o expoente. Isso aqui é 2, aqui é 1. 2 mais 1 vai dar 3. Então, eu tenho x ao cubo. X vezes menos 5x. Então, vai dar menos 5x ao quadrado, porque esse x vezes x é x ao quadrado. Menos 5x ao quadrado. E x vezes 6 vai dar 6x, certo? Bom, agora tem esse segundo elemento, que vai multiplicando os 3 aqui também. Menos 5 vezes x ao quadrado vai dar menos 5x ao quadrado. E menos 5 vezes menos 5x vai dar mais 25x. E esse menos 5 vezes 6 vai dar o quê? Menos 30. Lembrando que multiplicação de sinais iguais, ele é positivo. E multiplicação com sinais diferentes, o resultado vai ser sempre o quê? Negativo. Então vamos encolher isso, né? O monômio x ao cubo não tem como operar com outro x ao cubo. Então ele já desce para cá. O monômio x ao quadrado dá para ele operar com esse outro monômio x ao quadrado. Então eu tenho menos 5x ao quadrado com outro menos 5x ao quadrado. Se eu devo 5 e devo 5 aqui, vou ficar devendo 10x ao quadrado. E o monômio 6x, variável x. Então, eu só vou operar com outra variável x, x a 1, né? Então, eu tenho 6x com mais 25x. Se eu tenho 6 e 25, eu vou ficar com 31x. E, por último, o valor que está sozinho, né? O termo independente, que é menos 30. Não tem outro número aqui, então ele desce direto para cá. Então, concluindo, a nossa equação terceiro grau é x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 31x menos 30 igual a zero. Pessoal, espero que tenha ficado entendido aí, né? O vídeo ele vai ficar um pouco longo, mas procurem assistir, né? Partes. Então, primeiro assista de grau 2, depois assista a segunda parte do vídeo, que é de grau 3. E aí vocês podem partir para a resolução dos exercícios. A base dos exercícios é o que está aqui no vídeo. Não vou mudar em nada. É mais para fazer uma fixação aí dos conceitos, né, básicos de polinômios. Ainda tem mais coisas para a gente aprender até o final do mês, né? O nosso programa ele é extenso, mas segue os padrões aí da apostilinha de vocês. Pessoal, um grande abraço, até a próxima aula. E por favor, deixe algum comentário aí, sugestões para a gente estar melhorando aí as nossas videoaulas.